25 de novembro de 2015. Com time reserva e de ressaca, Corinthians humilha o São Paulo em Itaquera. Dá a volta olímpica, levanta a taça e celebra em grande estilo o hexacampeonato brasileiro. Depois da goleada para o Corinthians, São Paulinos vão ao CT protestar e jogadores precisam de apoio policial para deixar o local. Presidente do São Paulo convoca a coletiva para falar sobre a humilhação e futuro do tricolor. Palmeiras fica no empate com o Cruzeiro. Agora o Verdão só pensa na Copa do Brasil. Palmeiras se reapresenta com um treino fechado à imprensa. Mistério na semana da primeira decisão da Copa do Brasil. No último jogo antes da decisão, reservas do Santos perdem para o Coritiba. No desembarque em São Paulo, os jogadores preferem o silêncio. Botafogo é campeão e Santa Cruz, América Mineiro e Vitória garantem vaga na Série A no ano que vem. Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A Michele Janela, infelizmente, não pôde estar conosco hoje, mas está tudo bem com ela. Beijo grande para você e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre Corinthians e São Paulo. Um massacre ocorreu ontem na Arena do Corinthians. Mas antes, vamos falar do Verdão, que no sábado recebeu o Cruzeiro no Allianz Parque. E com a equipe quase toda formada por reservas, o Verdão precisou do titular Lucas Barrios para buscar o empate. Veja. Estádio com público bem abaixo do normal. O Palmeiras tentando voltar a vencer depois de 3 rodadas contra o Cruzeiro, que não perdia há 11 jogos. E o técnico Marcelo Oliveira decidiu colocar em campo um time apenas com 2 titulares. O goleiro Fernando Praz e o volante Arouca. Alione poderia ter marcado aos 5 minutos. Pouco depois, Marcos Vinícius quase abriu o placar para o time mineiro. O gol estava amadurecendo e saiu aos 20 minutos. Após o cruzamento da direita, João Pedro falhou e Marcos Vinícius teve tempo de limpar a jogada e chutar forte. 1-0 Cruzeiro. Aos 33, novo milagre do goleiro palmeirense no chute de William. Primeiro tempo apagado do time alviverde, que recebeu vaias da torcida. O panorama do jogo não foi alterado no início da segunda etapa. Com Gabriel Jesus e Lucas Barrios, o Verdão chegou ao empate. Cruzamento de Egídio e o paraguaio marcou de cabeça. 1-1 aos 30 minutos. No finalzinho, nova falha da zaga palmeirense. O William ficou cara a cara com Fernando Praz, que fez mais um milagre. Final, Palmeiras 1, Cruzeiro também 1. O empate foi ruim para as duas equipes. O Cruzeiro ficou mais distante do G4 e o Palmeiras acumulou uma série de 15 partidas consecutivas, levando gols dos adversários. Na entrevista coletiva, o técnico Marcelo Oliveira cobrou mais atenção da equipe para os sinais da Copa do Brasil. Eu acho que a entrada, se o Arouca vier jogar, já preenche mais o meio campo, já tem uma melhor saída. E nesses 2 últimos jogos nós melhoramos esse aspecto, eu acho que vocês perceberam isso. O time já não está dando tanto chutão, a não ser quando seja absolutamente necessário. Eu acho que a gente vai forte de espírito, vai forte de um time competitivo, precisamos de organizar, porque vamos enfrentar um time que tem um contra-ataque de muita velocidade e qualidade. Precisamos marcá-los muito bem, mas não deixar de exercer a parte ofensiva também, porque seria muito importante. Bom, meus amigos, boa noite. Estou aqui, o Celso substituindo a Michele e eu substituindo o Celso. Que beleza, hein? Uma maravilha. Ao lado aqui do meu querido Flávio Prado. Parece um Osório, hein? Boa noite. É um rodízio total aqui. Rodízio total. E vou te falar uma coisa, Flávio. Esse jogo de sábado aí,
foi o seguinte: o Palmeiras já jogou a toalha no Campeonato Brasileiro, né? Sem dúvida nenhuma. A torcida, tanto assim que a torcida foi pela metade no estádio. Costuma dar um público de uma média de 30 mil pessoas, 28 mil, chegou até 41 mil pessoas, 42 mil na Arena. Esse sábado foi 22 mil, metade. Porque todo mundo sabia que o time ia entrar meia boca. E quando entrou o Barrios e o menino Gabriel Jesus no segundo tempo, é que o bicho pegou e o time melhorou. Então, não se assuste, o palmeirense não tem que levar esse empate em consideração, porque agora o foco é total na Copa do Brasil, em cima do Santos, que está meio vacilão, viu, Flávio? É verdade, Chico. Boa noite para você, para os amigos do nosso Gazeta Esportiva. Na verdade, o Cruzeiro é que vacilou nesse jogo. O Cruzeiro poderia ainda fazer contas para se classificar para a Libertadores. Depois que o Mano Menezes assumiu o time do Cruzeiro, o time melhorou bastante, estava com uma boa cara, e esse empate foi muito ruim para o time do Cruzeiro. O Palmeiras, como você falou, largou mesmo, né? O Palmeiras ficou todo dedicado à decisão da Copa do Brasil. O Cruzeiro, ele estava ajeitado. Se ele ganha o jogo, ele teria reais condições de classificação. Com relação ao Palmeiras, foi uma equipe que, só com 2 titulares e tal, obteve um resultado razoável. Eu entendo que o Palmeiras, já falei isso várias vezes, já cumpriu o ano dele. Se ele conseguir ganhar na Copa do Brasil, ótimo. Se ele não conseguir, de qualquer forma, não foi um ano de sufoco. Pode ter até alguma pequena frustração, mas muito longe do que foi o ano passado. O time está evoluindo gradativamente. Agora, a gente entende, por exemplo, esse menino aí, o João Pedro, né? Ele não pode errar do jeito que ele errou ali, né? Eu acho que o Marcelo tem que fazer umas certas correções. Sim. E essa é uma delas, né? Vamos prestar mais atenção na marcação, prestar mais atenção. Tem né? que acertar. 15 jogos tomando gol consecutivamente. Olha que golaço, eu adoro gol de cabeça assim, cara. Olha que coisa linda. E ele já tinha feito um gol desse muito com a seleção do Paraguai no meio da semana. É um cabeceador maravilhoso. Você sabe quem eu lembrei, Flávio? Você começou comigo, então a gente vai lembrar. Eu lembrei do Lance. Lembra do Lance? Ernesto Luiz Lance, meu colega de Casper Libero. Pois é. Nós estudamos na mesma classe. Como cabeceava o Lance. Só que tem uma diferença. É formado de jornalismo. Né? Formado de jornalismo. Colega de faculdade. Colega nosso. Só que o Lance cabeceava forte. Nessa aí, o Barrios subiu e colocou, né? Colocou bem. Então entrou no ângulo. Não é no ângulo mesmo. O Lance não. O Lance era mais pancada, porrada, né? Cabeçada forte. Diziam que o Lance tinha um chute na cabeça, né? Tão cabeceador que ele era. Prova que agora aumenta a responsabilidade do Palmeiras na final contra o Santos. Que se quer Libertadores, não tem outro jeito. Vai ter que ganhar a final. Também. Porque o Santos agora está atrás do São Paulo. Mas que eu acho que aí do Santos ainda tem possibilidades no Campeonato Brasileiro. Sim. Algo que o Palmeiras... Mas ontem ele deixou escapar a possibilidade de ficar... Ele estava no comando dele, agora depende dos outros. Isso. Em nota oficial divulgada hoje no site da FIFA, o Comitê de Ética da entidade anunciou que o presidente Joseph Blatter e o presidente da UEFA, Michel Platini, estão suspensos por 90 dias. Desde o mês passado, serão julgados pela entidade. O comitê afirma ter reunido elementos suficientes para levar o processo adiante. Caso eles sejam condenados, podem receber um gancho de até 7 anos, período em que seriam excluídos de qualquer atividade relacionada ao futebol. O que vocês acham disso, Flávio e Chico? Eu vou dizer a verdade para você, acho que a FIFA está demorando demais para tomar uma providência mais eficaz e mais efetiva. Já começou indo para cima de quem estava no comando, que eles são os responsáveis também por todos esses escândalos que aconteceram. Eu, na época, Flávio, eu achava que a FIFA tinha que acabar, cara. Jogar uma bomba em cima e começar tudo zero. Porque foi uma vergonha o que aconteceu. E precisou o FBI para derrubar esses caras que estão aí há anos metendo a mão na grana do futebol. Então, eu só tenho a lamentar e dar os parabéns, porque, pelo menos, é o tal negócio. Muita gente critica a máquina burocrática, mas quando a máquina funciona, você pega os caras errados. Você pega. É só a máquina funcionar direito. Os dois são culpados, são 2 picaretas, e eu espero que eles sejam punidos. Só que eles vão ser julgados pelos próprios colegas de... Né? Então... Vamos ver o que vai acontecer. Me lembra um certo país, um certo Congresso Nacional. Bom, estão encerradas as votações dos jornalistas e os vencedores do troféu Mesa Redonda já estão definidos. O resultado você vai ficar sabendo no dia 13 de dezembro, data de exibição da premiação. Certo, Flávio? Certo, e será uma festa maravilhosa, espetacular, linda. Nosso departamento está em polvorosa, aquela correria, montando uma linda festa que terá o apoio de 2 empresas espetaculares,
como a nossa querida Lux Collor e a nossa maravilhosa Baltec, conosco mais uma vez nesta 12ª edição do Troféu Mesa Redonda. Tá dando trabalho fazer esse troféu, viu, cara? Mas vale a pena. Olha, eu vou te contar uma coisa, mas tá ficando bonito. E não quero ser caputino, mas é a festa mais bonita de premiação do futebol brasileiro. Não, e o nível, sinceramente. E o nível dos jogadores escolhidos, o Flávio não sabe, mas eu sei porque eu estou ajudando a produzir. Então, é maravilhoso. É uma festa lindíssima. Você não perde por esperar. É isso aí, Flávio. Vamos voltar agora ao Campeonato Brasileiro. Figueirense e Chapecoense empataram em 0-0 no Orlando Scarpelli. Mesmo resultado do confronto entre Sport e Atlético Paranaense na Ilha do Retiro. O Fluminense venceu o Avaí por 3-1 em Cariacica, no Espírito Santo. Veja agora os gols dos outros jogos que teve como grande destaque o rebaixamento do Joinville para a Série B. Na Arena Independência, o Atlético Mineiro saiu na frente do Goiás com Luan, aproveitando a saída atrapalhada do goleiro Renan. Ainda no primeiro tempo, Vitor retribuiu a lambança. O goleiro do Galo saiu jogando errado e a bola sobrou para Bruno Henrique, que tocou na medida para Eric empatar. No segundo tempo, o Atlético voltou a ficar na frente com Marcos Rocha, completando o cruzamento de Giovani Augusto. Mas o Goiás empatou de novo. Bruno Henrique recebeu o lançamento, colocou na frente, passou por Vitor e marcou. Final em Belo Horizonte, Atlético Mineiro 2, Goiás também 2. No Beira-Rio, o Grenal terminou com a vitória do Internacional. Rodrigo Dourado ganhou a jogada pela direita e cruzou para Vitinho fazer o único gol do jogo. Em Santa Catarina, o Vasco abriu 2-0 para cima do Joinville, logo no início do primeiro tempo, com gols de Nenê e Riascos. Os donos da casa diminuíram aos 34 da segunda etapa com Rafael Donato de cabeça, mas ficou assim. Com a derrota por 2-1, o Joinville é o primeiro time rebaixado para a segunda divisão. No Mané Garrincha, gol só no segundo tempo para Flamengo e Ponte Preta. O Mengão saiu na frente nessa bela arrancada de Gabriel. Mas a Macaca empatou com Diego Oliveira. 1-1 placar final. A rede balançou também pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Macaé empatou com o Boa Esporte em Macaé em 1-1. O Paysandu ganhou do Criciúma por 1-0 no Mangueirão. Na Arena Pernambuco deu vitória do Náutico, 1-0 sobre o Bahia. No Rei Pelé, em Maceió, o CRB fez 2-1 no Sampaio Corrêa. A rodada também garantiu ao Botafogo o título da competição, além do acesso à Vitória, Santa Cruz e América Mineiro. O Atlético Goianiense, enfim, conseguiu a permanência na Série B do próximo ano. A vitória de 3-1 diante do Oeste deixou a equipe com 46 pontos, número suficiente para o Ceará, primeiro time dentro do Z4, não conseguir mais alcançar o Dragão na tabela. Já o Oeste é a primeira equipe fora da zona da confusão, ainda com chances de cair. Falando em rebaixamento, o Ceará empatou com o América Mineiro e estacionou na 17ª posição. Agora, o Vozão decide no confronto direto com o Macaé quem fica na Série B do ano que vem. O empate garantiu o América na primeira divisão em 2016. Outra equipe que assegurou o acesso foi o Santa Cruz. Jogando em Itu contra o Mojimirim, os pernambucanos construíram o placar no segundo tempo, 3-0. Depois de 9 anos e passando pela Série D em 2012, o Santa conseguiu voltar à primeira divisão do futebol. Pelo mesmo placar, o Vitória passou pelo Luverdense e também garantiu presença na Série A do ano que vem. Com 3 gols no espaço de 10 minutos, o rubro-negro confirmou uma das vagas. Na última rodada, o confronto direto entre Vitória e Santa Cruz pode definir o vice-campeão da Série B. O Bragantino passou muito perto de chegar à elite do futebol. O time paulista venceu o Paraná por 2-0, mas as equipes do G4 também venceram, deixando o Braga na 5ª posição, com pontuação, portanto, insuficiente para entrar na zona de acesso. E o Botafogo, enfim, levantou a taça da Série B. Coincidentemente, a partida contra o ABC foi jogada no estádio Mané Garrincha, nome do eterno ídolo do Bota. O placar de 2-1 garantiu o título mais que merecido aos cariocas. A conquista também coroou a volta do técnico Ricardo Gomes ao futebol, depois do AVC que o afastou por 4 anos dos gramados.
Bom para o Ricardo Gomes, ganhou esse título aí com o Botafogo. Não é nada mais que obrigação, mas é sempre bom, é sempre importante. Bom, chegou a hora então, finalmente, de falarmos sobre o clássico. Exatamente, o massacre do Corinthians, que não teve dó nem piedade e humilhou o São Paulo na maior goleada da história do Majestoso. Festa da Fiel pelo hexacampeonato, festa também pelos 6 gols que levaram a torcida alvinegra à loucura, numa tarde que ficará eternizada. Nem o melhor roteirista de cinema poderia imaginar uma história dessas. Senhoras e senhores, vem aí o Campeão Brasileiro, parte 6. Na tela grande, a linha gloriosa do tempo. O Corinthians só é hexa porque 25 anos atrás alguém desbravou o Brasil num filme clássico. Olha o Tupã na área, Fabinho. É gol de Tupanzinho! Em 90 não existia essa pressão porque ninguém acreditava que nós pudéssemos classificar entre os 8. Nem nós, falar a verdade. Por sinal, vai completar 25 anos desse título. A gente não recebeu um telegrama, um almoço, uma faixa de campeão. Astro Neto, a Fiel reconhece o seu pioneirismo. Eu tava lá! Eu tava atrás daquele gol! 1990. Aí pediu a bola, vai acabar. Acabou! 98. Passou por ele, chegou, cruzou pra cara do gol. Gol! 99. Acabou! Foi 0-0, mas o Corinthians é campeão! 2005. Tevez, de frente pro gol, bateu! Gol do Corinthians! 2011, 2015. O 6º título brasileiro do Timão acontece matematicamente no Rio de Janeiro, na rodada anterior. Contudo, em casa, no duelo seguinte, o roteiro é digno de sonho. Recorde de bilheteria. 45.469 pessoas. Cenário de superprodução. Maior goleada do Majestoso. Quase o placar do crítico Chico Lang, 7-1. Numa ficção, convenhamos, o penal defendido pelo herói Cássio não valeria como um gol? Taça no alto, volta olímpica, um verdadeiro épico da vida real. Os mocinhos são coadjuvantes, reservas corintianos de ressaca. Meia dúzia de brindes num domingo inesquecível. Vira 3. Gol do Corinthians! Acaba 6. Corinthians vai tocando, lindo lance, vai pintar Danilo, toca, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Golaço do Corinthians! Humilhação para quem já foi protagonista. Frustração, acho que não tem outra palavra, é pedir desculpa aos nossos torcedores. Sabemos da responsabilidade que é vestir a camisa do São Paulo e você num clássico, você almejando uma Libertadores, você chegar aqui e perder da maneira que perdeu é frustrante, como eu falei. Todos nós estamos envergonhados, não esperávamos que acontecesse isso e nós vamos partir para uma reação daqui para frente. Um novo técnico vai chegar e com a chegada do novo técnico vamos ver o que nós vamos fazer. Técnico, treinador, líder, tem o Corinthians.
muito feliz por manter esse padrão. É muito difícil atingir esse nível e eu confesso que eu não imaginava que pudesse manter esse nível. Apague o vermelho. O soberano agora veste preto e branco. Melhor impossível, presidente? Não, podia ser melhor. 7? 7 é mais que 6, 8 é mais que 6, mas tá bom. Coisa de cinema. Se o casamento de Tite com o Corinthians é uma linda história de amor, o dele com a dona Rose é ainda mais belo, vitorioso, romântico, à moda antiga, para fazer a plateia suspirar na cena final. Pois é, Flávio Prado, uma vez o Carlos Alberto Silva, conversando aqui no Mesa Redonda, disse o seguinte: técnico de futebol e um time de futebol é uma coisa que casamento. Já que estamos falando de casamento duradouro aí do Tite com a dona Rose, né? Então, é igualzinho, cara. Você tem que se entender muito bem com os jogadores, como você se entende com a sua mulher em casa. Se é que você quer ficar casado durante muito tempo. E não dá outra. Quando isso acontece, quando encaixam as coisas, como a gente diz na gíria, o time dá nisso aí que está dando. Até o time reserva joga e joga muita bola. Foi o que aconteceu ontem. Eu tive no sábado, eu contei essa história, não vou repetir aqui rapidinho, porque é bom a gente explicar. Eu tive no sábado lá convidando jogadores que ganharam o prêmio do Coisa, que eu não vou falar quem são, para o Troféu Mesa Redonda. E eu estou convidando aqui, estou de olho no campo. Estou convidando aqui de olho no campo. E eu vejo os caras dividindo bola, chutando, comendo grama, dando porrada. Eu falei, pô, os caras estão... Antes o Tite levou um papo de 15 minutos a 20 com os jogadores no meio do campo. Eu virei pro primo e falei, primo, vai jogar o time reserva. Ele falou assim, não é possível, o Corinthians não é bobo, vai perder de São Paulo. Eu falei, vai jogar o time reserva. E não se assuste se golear. O primo, santa boca, mas não é isso. É a disposição dos caras, Celso. Disposição dos caras, Flávio. Eu nunca vi um treino, os caras se dedicarem tanto. E quando, para minha alegria, o que eles treinaram, do jeito que eles treinaram, eles jogaram. Então, quer dizer, é uma coisa que está muito entrosada. E está todo mundo satisfeito, todo mundo rindo, sabe? Vi esse menino, o que se machucou, o centroavante, o Luciano rindo daqui a aqui, e ele ainda não pode jogar. Vai voltar a jogar em abril. Mas está se recuperando, satisfeito, feliz. No sábado acertaram todos os prêmios atrasados. Foi uma festa. E os caras entraram em campo para arrebentar. E arrebentaram. Essa aqui é a história de amor e glória. Casamento feliz entre Corinthians e Tite. Entre Corinthians e elenco. O Tite é um dos melhores técnicos da história do futebol brasileiro. Pode ter certeza disso. Ele faz as coisas acontecerem. É óbvio que ele tem um respaldo excelente do Corinthians. O Corinthians é inteligentíssimo, respaldou, criou um projeto, um trabalho. Se olhar o Corinthians 2008 para frente, existe um projeto, um trabalho, uma ideia. Mas o Tite, ele casa muito bem esse projeto, ele faz as coisas acontecerem. Então o Tite já entra no rol dos grandes técnicos do futebol brasileiro facilmente. Não é aquela coisa empírica, não. É um projeto, é um trabalho inteligente, estudioso, uma coisa pensada, uma coisa, sabe, que tem começo, meio e fim. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Quando ele colocou esse time em campo, é claro que ele não pensou em 6-1, isso é uma coisa ocasional e tal. Mas ele sabia que o time tinha toda a condição de ganhar o jogo. Tite, eu tenho muita alegria de ser amigão do Tite, fico muito orgulhoso, sei o que o Tite pensa, sei as ideias dele e, sem dúvida, não é por acaso. Ele é um dos melhores técnicos do futebol brasileiro em todos os tempos. Pode ter certeza disso. Ele tem o conhecimento do futebol, foi buscar esse aprendizado para evoluir. Ele não se acomodou depois de ganhar Mundial de Clubes, ganhar Libertadores. E ele tem uma maneira também de gestão que ele conta com o respeito dos jogadores, né? Prevalece uma meritocracia. A competência. Exatamente. Competência. Mas ele mudou, viu, Celso? Ele era meio paternalista e só atrapalhava um pouquinho, passava a mão na cabeça dos caras. Hoje é o contrário. Tem argumento. Conta a competência. Quando o cara é bom, a competência acabou. Você convence pela competência. E você vê que outro Joaquim Grava esteve aqui e disse assim, eu chamei o Wagner Love para conversar com ele, e o Joaquim, quer dizer, ele até delega poder para outras pessoas ajudarem ele a trabalhar. Isso também é um dom, né? Isso também é uma arte, porque quando o cara centraliza tudo na mão dele, uma coisa ele vai fazer errado, e pode ser crucial para ele ganhar um título.
Então o doutor Joaquim, que é malandro velho, percebeu que o Wagner Love estava ansioso demais. Explicou, Wagner, vai pelos atalhos do campo. E não deu outra. Wagner, artilheiro do time, pode até se consagrar como artilheiro até o final do campeonato. É isso aí. E daqui a pouquinho a gente vai repercutir também aí o outro lado, né? Porque o Corinthians está em festa e o São Paulo está o caos. Antes, vamos destacar o que nós temos na Gazeta Esportiva, no site Gazeta Esportiva. O ano foi péssimo para o São Paulo nos clássicos. Olhado por Palmeiras e Corinthians, eliminado pelo Santos no Paulistão e na Copa do Brasil. E esse é o nosso destaque de hoje no site gazeteesportiva.com. Lá você encontra um levantamento feito pela reportagem do site, com o desempenho do tricolor contra os principais rivais, que não é nada bom. Foram só 2 vitórias em 14 jogos. E o saldo de gols, menos 20. Foram 31 gols sofridos e 11 marcados pelo São Paulo. Todos os dados dos clássicos do tricolor em 2015, no ano, você encontra no site gazeteesportiva.com. Vamos falar da enquete? Temos uma enquete no ar? Então vamos falar sim nessa enquete. Nós queremos saber de você o seguinte: depois de ser atropelado pelo Corinthians, você acha que o São Paulo conseguirá a classificação para a Libertadores de 2016? Sim ou não? Acesse o site e vote. O resultado sai no final do programa de hoje, antes de chamarmos a coletiva do Leco. O que vocês acham? Sai? Olha, classifica para a Libertadores ou não? Não, olha, eu sincero e honestamente tomara que não. Porque o time não merece classificação, não merece. Futebol ridículo, diretoria ridícula, todo mundo errou no São Paulo, tem que vir a público e assumir os erros. Não como o Leco fez hoje, que daqui a pouco a gente vai ver, colocou a culpa no Corinthians. Não é bem assim. De fato foi o culpado do Corinthians mesmo, 6-1. Mas não é bem assim, ele falou do Corinthians de outro jeito, né? Dizendo que o Corinthians foi ajudado pela arbitragem, não é assim. Então não merece a classificação, tomara que não se classifique. Você acha que dá, Flávio? Não, é o São Paulo que depende só dele. Que não merece, não merece, mas acho que vai se classificar. Tá certo. Bom, a gente volta a falar do São Paulo. O presidente Carlos Augusto de Barros e Silva reuniu a imprensa nesta tarde para tentar esclarecer o atual momento da equipe, depois do vexame na histórica goleada para o Corinthians por 6-1. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Nesta segunda-feira, o presidente do Tricolor, o Leco, convocou a imprensa para uma entrevista coletiva para falar dos planos da equipe até o final desta temporada. O São Paulo, que ainda tem mais 2 jogos e sonha com vaga para a Copa Libertadores da América. Antes de atender os jornalistas, o presidente fez um pronunciamento. Eu estou aqui presente para abordar este momento difícil, traumático e triste da vida do São Paulo, fundamentalmente motivado pelo resultado desastroso de ontem. Todos nós precisamos estar fortalecidos e irmanados. E por aí passa também a ideia que não nos escapa absolutamente de exigir da nossa equipe uma atitude responsável e de comprometimento que, infelizmente, nós não vemos em todos os seus integrantes. O São Paulo está ferido, sim, mas o São Paulo está vivo, muito vivo e com a força de recuperação própria da sua história e da sua tradição. São Paulo não faria, o São Paulo fará. O São Paulo não pode fazer agora. O São Paulo está no final de um exercício, está no final de uma agenda que contempla a perspectiva e a possibilidade de ele alcançar uma condição de partir para embates maiores. E é isso que nós queremos. Eu não posso hoje mexer em absolutamente nada. Mas eu posso sim, e isso todos nós estamos fazendo, eu falo por mim e pelos diretores do São Paulo, nós estamos fazendo todas as análises, todas as verificações, todas as averiguações para saber o que efetivamente nós deveremos prestigiar e o que nós deveremos modificar no São Paulo.
E não são todos os jogadores que a gente sente que precisam de maior comprometimento. Tem vários deles que são muito comprometidos. E que por circunstâncias acabaram se deixando envolver assim numa jornada assim desastrosa como foi aquela de ontem, mas que foram capazes de mostrar na quinta-feira que é possível. Então, eu tenho sim essa esperança de que com esse mesmo elenco e sabedor de que alguns jogadores não estarão conosco mais o ano que vem, nós conseguiremos obter a energia, a vontade, o despojamento dessas criaturas para que levem o São Paulo ao resultado que nós almejamos. O Corinthians fez exatamente o que dele era esperado. O Corinthians é uma equipe de muito boa qualidade, é inegável reconhecer isso hoje, muito bem dirigida e que estava motivada pela festa e acabou alcançando aquele resultado que não se deveu pura e simplesmente ao que eles fizeram de bom, se deveu também ao que nós fizemos de mal ou deixamos de fazer. Então, esse é um ponto que nós vamos enfatizar muito. Eu não digo que nós tenhamos sido humilhados pelo Corinthians, porque a humilhação, partindo desse conceito, dessa ideia, ela pode parecer um sentimento negativo que eu prefiro não ter. Que nós estamos, sim, muito magoados, feridos. Nós perdemos de 3-0 e de 4-0 do Palmeiras. Nós perdemos de 6-1 do Corinthians. Nós tivemos a oportunidade de fazer um bom jogo com o Santos, mas também perdemos deles. Enfim, a nossa história nos clássicos, ela é muito negativa esse ano. Isso não faz parte da nossa história, da nossa tradição. O São Paulo perdeu 4 pontos, por exemplo, que o deixariam agora numa situação muito folgada, se aquele pênalti evidente, escandaloso, feito pelo zagueiro do Corinthians no finalzinho do jogo aqui no primeiro turno fosse dado e nós tivéssemos convertido em gol, não seria 1 ponto mais 3, 2. Contra o Palmeiras, nós demos o empate para o Palmeiras. Uma jogada de preciosismo do Rogério, própria de um grande jogador como ele, ao invés de quebrar e jogar para a lateral, o que ele fez? Tentou sair jogando, caiu no pé do jogador do Palmeiras, nós perdemos mais 2 pontos, portanto são 4. Então existem assim inúmeros fatores, para não falar da Chapecoense, da Vida, do Goiás, dessas coisas todas, que também criaram problemas para o São Paulo. Quando nós contratarmos esse treinador, e ele será um treinador moderno, com uma visão moderna do futebol, isso eu posso assegurar. Ele será um treinador com uma capacidade de comando do grupo exigida e que nós temos experiências passadas e que foram, assim, exitosas. São Paulo, até o final desta semana, deve anunciar o nome do novo técnico. 3 nomes em pauta: Diego Aguirre, Cuca e também Levir Coupe. O que chamou a atenção é que Diego Aguirre não se sabe o porquê, caso ele venha a ser escolhido, o anúncio aconteça só no final de semana, pois ele está livre e pronto para assumir o tricolor. Com isso, Levir Coupe e Cuca acabam saindo na frente deste anúncio e da possibilidade do São Paulo, até o final dessa semana, ter um novo técnico. Quanto à equipe, para brigar por uma vaga à Copa Libertadores da América do próximo ano, terá que vencer os seus 2 próximos compromissos: contra o Figueirense, sábado aqui no estádio do Morumbi, e na última rodada contra o Goiás, em Goiânia. Do estádio do Morumbi, em São Paulo, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Pois é, meu caro Flávio, eu estou aqui ouvindo o Leco falar e estou lembrando das declarações que o Andrés deu logo depois que o Corinthians caiu para a 2ª divisão. O São Paulo não vai cair para a 2ª divisão, evidente que não, está lutando para conseguir uma vaga. Eu acho injusto, não deveria conseguir, porque você não pode premiar a incompetência, e o São Paulo está sendo incompetente. Mas uma das coisas que eu me lembro bem que o Sanches fez foi fechar com o Mano Menezes. A primeira coisa que ele fez, empatou 1-1 com o Grêmio. O Mano era o técnico do Grêmio, né? O Clodoaldo Eto'o fez o gol do Corinthians, 1-1.
o Corinthians caiu para a segunda divisão. No vestiário, o Mano já se despediu do Grêmio, no dia seguinte estava no Corinthians. Quer dizer, a primeira coisa que você tem que ter, na meu modo de ver, é você definir aquilo que você falou do Tite, define o técnico. Definido o técnico, define a filosofia. Define a filosofia, define o grupo de trabalho. Enfim, não tem como você errar. Mas o Leco hoje perdeu a grande chance de começar a fazer isso. Depois de uma derrota dessa, todo mundo iria entender se ele anunciasse hoje o novo técnico. Para começar o processo, mas nem isso ele fez. Pôs a culpa no juiz, que não deu um pênalti no primeiro turno contra o São Paulo. E de quebra, culpou o Rogério Ceni pelaquela saída errada, como se aquilo tivesse mudado o rumo da vida do São Paulo, Flávio. Não acho muito correta essa postura do dirigente. Isso foi falado num contexto, como é uma edição, não dá para a gente saber exatamente a pergunta que veio e tal. O problema é o seguinte, o São Paulo, infelizmente, ele parou no tempo e isso é muito triste. Quando o Chico citou essa situação pontual do Andrés, é verdade, mas o Corinthians ele tomou uma série de atitudes que somadas geraram hoje um time com uma administração modelo no Brasil, que é muito superior aos outros. Por exemplo, o Corinthians ele passou a ter eleições só 3 anos, não pode haver reeleição. E não pode se reeleger, ele fica 2 eleições sem a participação, né? Não pode ser nem na segunda nem na outra. Os sócios passaram a ter participação, isso gerou uma certa renovação. O São Paulo é um clube arcaico, os clubes são as mesmas pessoas, essas pessoas que estão lá são as mesmas do grupo do Juvenal, com as mesmas ideias arcaicas, não há uma filosofia, não há uma ideia, não se tem nada de novo, fica em cima daquela história, nós somos aquele nariz empinado, né? Parece muito a seleção brasileira. Exatamente. Foi. Nós estamos num outro momento. O São Paulo precisa perceber que mesmo chegando lá em cima, a casa pode até estar em cima, mas ela está com cupins. Está na hora de perceber isso. É verdade. Cupim é fogo, hein? Bom, vamos falar do Santos. O Santos foi ao estádio Couto Pereira e se deu mal. Um time formado basicamente por reservas, a equipe do técnico Dorival Júnior perdeu do Coritiba por 1-0 e completou o 3º jogo seguido sem vitória. O repórter Fernando Gavini acompanhou o desembarque do Peixe na capital paulista. O Santos desembarcou em São Paulo no final da manhã desta segunda-feira, depois de perder para o Coritiba em Curitiba por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro. E apesar da assessoria do clube ter marcado atendimento à imprensa aqui no aeroporto, nenhum jogador quis conversar com os jornalistas. David, Ricardo, oi. Vamos falar com a gente, rapidinho? Não, não falar não. Gabriel. Falar não, mano. O Santos volta a jogar na quarta-feira contra o Palmeiras na Vila Belmiro, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O Santos está priorizando neste momento a Copa do Brasil em detrimento ao Campeonato Brasileiro. Tanto que o técnico Dorival Júnior optou por poupar a maioria dos seus titulares no jogo contra o Coritiba. Apenas o Vanderlei e o Lucas Lima atuaram nessa partida. Do aeroporto de Congonhas, Fernando Gavini. Solidariedade aos jogadores do Santos não é para vocês falarem também, tá? Assim como eles fizeram. Não, mas eu quero falar. Não pode. Começou a decisão da Copa do Brasil para o Palmeiras. O clube da capital anunciou agora, no final da tarde, que todos os ingressos para a final estão esgotados. Dentro das 4 linhas, como não poderia deixar de ser, o Verdão está escondendo o jogo e a imprensa não pôde acompanhar todos os trabalhos na academia de futebol. Veja na reportagem de Felipe Sboril. A oscilação no Campeonato Brasileiro tem sido um dos piores problemas do Palmeiras. Altos e baixos que podem fazer com que o time esqueça os 8 jogos sem vitória no torneio. Contra o adversário da final da Copa do Brasil, são mais 3 confrontos sem bater o rival. O jeito é colocar a cabeça no lugar e não pensar no momento difícil. As 2 equipes esquecem o que tem acontecido, tanto no Campeonato Brasileiro, e foca totalmente nesses 2 jogos. 2 jogos super difíceis, jogos de 180 minutos, onde a equipe do Palmeiras treinou bastante, focando aí nesse jogo contra o Santos, que sabe que é muito difícil jogar lá, mas nós temos o objetivo de ser campeão, e para isso temos que enfrentar toda a dificuldade, e a primeira é jogar lá dentro da Vila. Sem contar que a defesa anda vacilando mais do que a conta. Nos últimos 15 jogos, o Palmeiras levou gols. Em uma decisão, o time não pode ter esse tipo de erro. Difícil explicar isso. A gente
conversa bastante sobre isso, a gente se cobra bastante, que é uma coisa que não acontecia, pelo menos num determinado tempo no Campeonato Brasileiro. De um tempo para cá acabou acontecendo com frequência. Isso aí tem nos atrapalhado bastante e a gente sabe que a gente não pode vacilar nesses 2 jogos porque não tem tempo de reação. E o relógio acabou ajudando o Palmeiras na recuperação de um dos maiores carregadores de piano do elenco. Arouca ficou no departamento médico por 1 mês e meio. Já não tinha mais esperanças de atuar nesta temporada, mas se recuperou a tempo. Estará na final da Copa do Brasil diante do Santos e promete lutar até o fim. Graças ao departamento médico da fisioterapia do Palmeiras, os profissionais que estão lá de muita qualidade, o empenho que estiveram comigo para poder voltar com 1 mês e meio e não da maneira que falaram, porque da lesão é realmente uma lesão grave que geralmente é em torno de 3 meses. Além disso, o volante possui um histórico vencedor quando atuou pelo Santos. Por lá foram 5 anos, 6 títulos, um passado vencedor, que certamente vai ajudar o Palmeiras a reerguer a confiança do torcedor nas arquibancadas. Bom, resultado final da enquete do site gazetesportiva.com. O São Paulo conseguirá a classificação para a Libertadores de 2016? 77% dos internautas dizem que não. A Gazeta Esportiva hoje termina aqui. Amanhã, a partir das 6 da tarde, tem mais. Você fica agora com o Jornal da Gazeta e a gente se vê daqui a pouquinho de novo no Jornal da Gazeta. Certo, Chico? Certo, Flávio? Obrigado. Boa noite. Um abraço a todos. Tchau. Parabéns pela apresentação, hein? Muito obrigado, senhor Chico. Bonito. Beijo, Michele. Beijo, Michel. Tchau, tchau. O Ernesto nos convidou pro samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais, nós não somos tatu.